Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir o PET do primeiro ano do ensino médio da semana 1, tá bom? Parte dele já foi corrigido na nossa aula introdutória, mas eu vou estar colocando novamente aqui. Então, vamos lá, correção do PET, primeiro ano do ensino médio, semana 1. Considerando que uma das arestas mede em centímetros A mais B, complete a tabela a seguir. Bom, então vocês têm os valores de A e os valores de B, aonde vocês vão substituir aqui nos valores da tabela, tá? Então, resolvendo A mais B ao quadrado com A valendo 3 e B valendo 2, nós vamos ter 25. Depois, desenvolvendo o produto notável, nós podemos perceber que teremos o mesmo valor, 25. Isso é uma forma de comprovação, tá? Aí agora a gente vai fazer o cubo do binômio. A mais B elevado ao cubo. Substituindo o A por 3 e o B por 2, vai ficar 5 elevado ao cubo, 25. Desenvolvendo o cubo do binômio, também teremos 125. Então, uma igualdade entre os dois. Embaixo a mesma coisa, porém agora o A vale 1 e o B vale 5. 6 ao quadrado, 36, desenvolvendo 36. Quadrado do binômio, né? Cubo do binômio. 6 ao cubo, 216, desenvolvendo 216. O motivo deles fazerem essa tabela para vocês é justamente para vocês compararem e verificarem que o desenvolvimento, né, de A mais B ao quadrado, ou seja, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais quadrado do segundo termo, é a mesma coisa que A mais B ao quadrado, tá bom? E a mesma coisa aqui no cubo do binômio. Agora, letra B. Explique a relação entre os valores obtidos na tabela. Justamente isso que eu falei. A igualdade dos resultados nos prova que realmente o desenvolvimento do produto notável está correto. Ou seja, os valores da coluna 3 e 4 são iguais, quadrado da soma de dois termos. E os valores das colunas 5 e 6 também são iguais, ou seja, cubo da soma de dois termos. Aí depois ele pede para desenvolver novamente. A primeira linha é idêntica à anterior, né? Nas duas primeiras colunas aqui. Porém, aqui agora ele separou, ele colocou A ao quadrado mais B ao quadrado. Na primeira coluna, ele colocou o A mais B dentro do parênteses e elevou a potência 2. Aqui ele separou, colocou A ao quadrado mais B ao quadrado. E depois ele desenvolveu, tá? A mesma coisa aqui na diferença. Colocou A menos B ao quadrado, desenvolveu e deu 1. E aqui, na segunda, ele separou, colocou A ao quadrado menos B ao quadrado, desenvolveu e deu 5. O que nós podemos perceber por essa tabela? Que o desenvolvimento está correto. E que quando a gente fala, né, que A menos B ao quadrado, ele não pode ser igual que A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso está nos provando. Então, o que a gente pode falar? Que A menos B ao quadrado é diferente de A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou que A mais B ao quadrado é diferente de A ao quadrado mais B ao quadrado. Por que ele nos colocou essa tabela antes? Justamente para vocês justificarem agora. Agora, reflita e responde. A expressão A mais B ao quadrado é sempre igual à expressão A ao quadrado mais B ao quadrado? E a expressão
a menos b ao quadrado é sempre igual a ao quadrado menos b ao quadrado? Nós podemos ver isso. Não vai ser. Nós podemos ver isso pelos os números quando a gente substitui. Mas, resposta, não, pois a mais b ao quadrado, resolveremos o parênteses para depois elevarmos ao quadrado. E na segunda, a ao quadrado mais b ao quadrado, nós vamos resolver primeiro a potenciação para depois somarmos os resultados. Isso é verificado nos resultados acima. Ok? Aí vem a letra B. Agora ele colocou um número negativo, né? E ele está trabalhando aqui com, porém, elevado ao cubo. Então, o que ele está colocando? X mais y elevado ao cubo. Você vai usar o x valendo 2 e o y menos 4. Então, deu quanto? Menos 8. Negativo elevado a expoente ímpar, negativo. Aí, depois ele pegou o mesmo valor e separou. Com x ao cubo mais y ao cubo. Outro valor, menos 56. E aí ele fez o da diferença, onde esse menos irá alterar o sinal do 4. Então, vai virar mais 4. Aí ficou 216 e o terceiro, 72. Porém, na segunda linha, quando você tem um termo igual a zero, é como se ele nem existisse. Né? Então, ficaria 1 ao cubo, aqui 1 ao cubo, em terceira coluna também 1 ao cubo, e na última coluna também 1 ao cubo, tá? Mas todo esse quadro é para a gente responder. Agora, reflita e responde. A expressão x mais y elevado a 3 é sempre igual a x ao cubo mais y ao cubo, e a expressão x menos y elevado a 3 é sempre igual a x ao cubo menos y ao cubo? Não, né? E aí vem a resposta, porque é justamente isso. Quando elevamos números negativos ao expoente par, resposta positiva. Eu brinco assim, ó. Menos elevado a par, a resposta vai ser positiva. E números negativos elevado ao expoente ímpar, resposta negativa. 2. Calcule o quadrado e o cubo de um binômio. Tá? Aqui, gente, na primeira já tem os valores, não tem nenhuma variável. Então, a gente soma e eleva ao quadrado. Então, 4 mais 1, 5. 5 ao quadrado, 25. Na B, você já tem uma variável, então você tem que desenvolver pelo produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. 4 menos 4y, nós vamos agrupar isso, que vai ficar em 4y. Mais o quadrado, que é y ao quadrado. Letra C. Já é o cubo de um binômio, já está elevado a 3. Vejam bem, aqui vocês podem colocar o primeiro termo elevado ao cubo e o último termo elevado ao cubo. E dentro aqui no espaço, nós teremos mais 2 termos que a gente teria que desenvolver, tá? Onde seria 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então, gente, quando formos desenvolver, comecem pelos extremos, elevando os 2 ao cubo. E aqui no centro, sempre vai começar pela multiplicação do 3, por ser trinômio. Aqui é binômio, começou por 2. Aqui, o primeiro elevado ao quadrado, vezes o segundo. Aqui, o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Muita atenção com essas multiplicações de expoente, tá? Quando você tem 3x ao cubo, o cubo é para o 3 e o cubo é para o x. Então, fica 3 a 3, 27. X elevado a 3, x à terceira ou x ao cubo. É essa resposta aqui.
Mesma coisa no último, tá? Olha só, no último termo aqui, vocês têm 2y ao quadrado elevado ao cubo. Presta atenção, o 3 é potência do 2 e o 3 é potência do y ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo vezes y elevado a 2 elevado a 3. 2 elevado ao cubo, 8. E aqui a gente multiplica. 8y elevado a 6, que é essa resposta que está aqui. Então, desenvolvendo tudo, vocês teriam 3 vezes, olha, 3x ao quadrado é 9x ao quadrado vezes 2y. Aqui, 3 vezes 3x, 2y, 2 ao quadrado é 4y4. Então, quando vocês desenvolvem, muita atenção para não errar essa potenciação. Aí, vocês fariam 3 vezes 9 vezes 2, 54. X ao quadrado vezes y ao quadrado. Não podemos agrupar. Tudo isso aqui está sendo multiplicado. E aqui, 3 vezes 3 vezes 4, 36, x, y, 4. Então, o que que nós teríamos aqui? 27x ao cubo, 54, 36 e 8, houve uma simplificação aqui, tá? Houve uma organização aqui, 8y ao quadrado, primeiro colocou o y, depois o 27x ao cubo, depois 54 e 36. Miriam, mas tem problema multiplicar? Não, pode deixar igual estava na linha de cima. O importante é esse desenvolvimento de vocês. Ok? A letra D está pedindo para desenvolver elevado ao cubo. Então, aqui houve a primeira linha que nós montamos e aqui já está no resultado direto, tá? Se nós formos desenvolver, muita atenção quando tiver essa potência com potência. Aqui ficaria a potência do 4 elevado ao cubo, daria 64. X, 2 vezes 3, 6. Lá no último, 4 ao cubo, 64. W elevado a 3 elevado a 3, W elevado a 9. E aqui vocês iriam desenvolver até chegar nesse valor. Bom? Aqui, complete os espaços. É interessante esse problema porque a gente sempre, ele tá pedindo sempre para completar, tá? E aí a gente vai ter que analisar e verificar os resultados que nós temos para a gente chegar lá no início, na propriedade. Então, vejam bem, aqui é um quadrado de um binômio. Então, se é um quadrado de um binômio, o primeiro termo é sempre elevado ao quadrado. A ao quadrado. Então, significa que o primeiro termo é o A. Aqui é 3. Está pedindo para completar o último, né? Então, a resposta fica sempre lá no último, porque é B ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9. Olha na letra B. Na letra B, nós temos o cubo do binômio. Cubo do binômio. Vamos trabalhar com o primeiro e com o último. O primeiro tá aqui, já tá certinho, olha, 8A ao cubo. Miriam, como que eu faço isso? Como que eu tiro essa potenciação aqui? Né? Eu fatorando 8, gente, é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes A ao cubo. Quando eu jogo uma raiz cúbica aqui, fica 2A3 e A ao cubo, é como se eu cortasse esse com esse, esse com esse. Ficaria ficando quem? O 2A. Olha no 27, olha no último termo aqui, que é justamente o desenvolvimento do segundo. 27B ao cubo. Se eu quero uma raiz cúbica, meu B já está elevado a 3. Eu teria que o quê?
Fatoral 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, dá 3 elevado a 3. Aqui ficaria raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes raiz cúbica de b elevado a 3. Corto. Ficaria quanto, então? 3b. Então, este meu último desenvolvimento me dá o segundo termo, que é o 3b. Tá? Aqui não tá aparecendo, deixa eu apagar aqui, mas aqui é mais, ó. Eu circulei bem em cima do mais ali. Ok? Aqui, letra C, binômio. Então, eu vou ter o primeiro termo elevado ao quadrado. É o que eu tô querendo aqui. E vou ter o último termo para eu completar elevado ao quadrado. Então, fica 2b elevado ao quadrado. Desenvolvendo 3 ao quadrado, 9a4. E aqui, 4b2. Como que eu cheguei nesse resultado? É 4b ao quadrado, que é o resultado, então, do desenvolvimento do produto notável. Tá? Sabemos que a mais b ao quadrado é igual a menos a menos b elevado a 2 ao quadrado. É correto afirmar que a mais b ao cubo é igual a menos b ao cubo? Por quê? Gente, não é. Porque se eu tiver um número negativo aqui, menos a menos b ao quadrado, vamos supor que deu menos 5, a hora que eu juntei. Isso aqui vai dar quanto? 25. E se eu tiver aqui a mais b, a hora que eu juntei ali, fica 5 ao quadrado. 5 ao quadrado também é 25. Por quê? Negativo elevado a expoente par vai dar positivo. Ao contrário, aqui, porque se eu tiver a mais b ao cubo, vamos supor que deu 5 elevado a 3. E aqui, menos a menos b ao cubo, vamos supor que dê menos 5 elevado a 3. Esse aqui seja menos 2, o outro menos 3, então vai dar menos 5. Aqui vai dar 125 e aqui vai dar negativo elevado a expoente ímpar, negativo, menos 125. Então, por isso é que não vai ser igual, pois quando elevamos números negativos ao expoente par, resposta positiva. Quando elevamos números negativos ao expoente ímpar, resultado negativo. 5. Sem usar a calculadora, utilize as fórmulas do quadrado do binômio e do cubo do binômio para obter os valores. Então, vamos lá. O primeiro, 49 ao quadrado. Como que eu teria esse valor para desenvolver um quadrado do binômio? Binômio eu preciso de 2 termos. Como que eu transformaria o 49 em 2 termos? Eu poderia fazer 50 menos 1. Então, como que eu desenvolveria isso? 50 menos 1 ao quadrado. Então, eu teria esse desenvolvimento, tá? E aqui na letra B, 995. Isso aqui é um binômio. Como que eu teria, então, 995, que eu transformaria em 2, né? Em um binômio, em 2 termos. 1000 menos 5. E isso aqui eu desenvolveria elevado ao quadrado, tá? Então, você desenvolvendo, vamos fazer a letra A. Seria quadrado do primeiro, atenção, é negativo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
Ficaria 50 ao quadrado, gente. Você eleva o 5 e duplica o 2. 2.500 menos 2 vezes 50, 100. Mais 1. 2.500 menos 100, 2.400. Mais 1, 2.401. Aqui ele falou cubo, mas não colocou cubo, ele colocou quadrado. Então, a gente vai desenvolver o quadrado. Tá? Se fosse cubo, vocês expandiriam isso aqui 3 vezes, né? Eu faria o produto lá do cubo. Nós vamos fazer o quadrado que ele colocou aqui. Então, ficaria quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 1.000 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, e eu dobro a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Menos 2 vezes 1.000 vezes 10. 2 vezes 5. 2.000 vezes 5, 10.000. Mais 25. 1 milhão menos 10.000 mais 25 vai dar 990.025. Ok? 1 milhão menos 10.000, 990.000. Mais 25, 990.025. 6. Aplicando os produtos notáveis. Gente, aqui é resolver as expressões algébricas, tá? Então, a gente iria resolver, desenvolver toda essa expressão algébrica. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais quadrado do primeiro, se é mais, ótimo. Então, eu posso manter os sinais que forem aparecendo. Cuidado com esse mais, tá? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. X ao quadrado, menos, agrupando, 6x mais 9. Mais x ao quadrado, aqui, mais 6x mais 9. Quem a gente pode cortar aqui? 6x com 6x. Então, nós vamos cortar o menos 6 com o mais... Ah, ele é cubo, gente. Desculpa. Vamos voltar. Aqui é elevado ao cubo. Bora lá. Mais, aqui está elevado ao cubo. Cubo do primeiro... mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, vamos lá. X ao quadrado, menos 6x mais 9, mais x ao cubo, aqui, 3 vezes 3, 9. 9x ao quadrado, aqui, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 3, 27x, mais 27. Aqui, x ao quadrado, 1x ao quadrado com 9x ao quadrado, 10x ao quadrado. Vamos começar com o do cubo. X ao cubo, x ao quadrado com 9x ao quadrado, vão dar 10x ao quadrado. Tem mais algum quadrado? Não. Com x, 6x menos 27x vai dar 9x, 19x. Perdão, vamos voltar. 27 menos 6, 21x. Conta errado. 21x.
E agora os termos independentes. 36. 27 com 9, 36. Então, ficou x ao cubo mais 10x ao quadrado mais 21x mais 36. B. Desenvolvendo. Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Menos x, vamos abrir o parênteses e vamos desenvolver. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, nós temos que fazer distributiva, que eu brinco que é o chuveirinho. X ao cubo, menos 3x ao quadrado vezes y, mais 3x vezes y ao quadrado, menos y ao cubo. Agora, já vamos fazer as multiplicações. Menos x vezes x ao quadrado, menos x ao cubo. Menos x vezes 2y, menos 2x ao quadrado vezes y. Menos x vezes y ao quadrado, menos x vezes y ao quadrado. Vamos ver quem podemos agrupar. Tem algum com x ao cubo? Não, então ele fica sozinho. Y ao cubo, também sozinho aqui. X ao quadrado y. Nós temos aqui, olha, x ao quadrado y, x ao quadrado y. Então, vamos lá. Menos 3 com menos 2, menos 5x ao quadrado vezes y. Agora, 3xy ao quadrado, xy ao quadrado, xy ao quadrado. Mais 3 com menos 1, mais 2xy ao quadrado. Ah, gente, aqui tem um menos 3 aqui, ó. Vamos cortar ele. X ao cubo com menos x ao cubo. Então, ele corta e esse sai. Então, ficou menos y ao cubo, menos 5x ao quadrado y e mais 2xy ao quadrado. Desenvolvimento aqui. Letra D. Quadrado do primeiro, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos, cuidado com esse menos, ele vai inverter o sinal aqui de todo mundo. Vamos lá. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos aqui. M ao quadrado menos 2 vezes 3, 6, mn, mais 3 ao quadrado, 9n ao quadrado. Invertendo o sinal, m ao quadrado menos m ao quadrado. Aqui deu 6mn menos 6mn. Aqui deu 9n ao quadrado menos 9n ao quadrado. Vamos ver se a gente pode cortar. 9n ao quadrado com menos 9n ao quadrado. M ao quadrado positivo com menos m ao quadrado. Restou esses dois. Vou agrupar menos 6 com menos 6, menos 12mn. Ok? Próximo. Vamos lá. Quadrado da soma. Então, vai ficar 2a, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
menos 3, vou pôr até um colchete aqui, que multiplica, agora já é o cubo da diferença, cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o cubo do segundo, menos o cubo do terceiro. Vamos lá. 4a ao quadrado, resolvendo aqui, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20, ab ao quadrado, mais 25b à quarta. As multiplicações agora. Aqui, menos 3, vamos abrir colchete novamente. 9, 3 vezes 3 vezes 3, 27 ao cubo. Menos 3 vezes 3a ao quadrado, 9a ao quadrado, vezes b, mais 3 vezes 3, 9ab ao quadrado. Vamos corrigir aqui. Aqui é ao quadrado. Menos b ao cubo. Vamos juntar aqui. Aqui daria 3 vezes 9, 27 ao quadrado b. Agora, vamos para as multiplicações. 4 ao quadrado, mais 20ab ao quadrado, mais 25b à quarta, 3 vezes 27, menos 81 ao cubo. Aqui, menos 27 a ao quadrado b. A ao quadrado b. Menos 27 com menos 3 vai dar mais 81 a ao quadrado b. 9 vezes menos 3, menos 27 ab ao quadrado. Menos 1 vezes menos 3, mais 3b ao cubo. Acho que deu tudo certinho. 3 ao cubo, 27 ao cubo, 3, 9 ao quadrado, vezes b, 27 vezes 3, 81. Ok, então vamos começar colocando na ordem a partir do maior. Então, vai ficar 25b à quarta. Então, eu já posso eliminar. O que mais? Agora, ao cubo. Menos 81 ao cubo, mais 3b ao cubo, ao quadrado agora, mais 4a ao quadrado. Agora, vamos ver, 20ab ao quadrado. Tem mais algum ab ao quadrado? Aqui, 27. Então, mais 20 com menos 27, menos 7 ab ao quadrado. E agora é a ao quadrado b. Mais 81a ao quadrado b. Vocês têm esse quadrado, e aí vocês vão meio que fazer uma contraprova. Por exemplo, o quadrado todo, ele tem quanto de lado? 10 por 10. Qual que é a área? A área do quadrado é L ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. E aí, agora, vocês fariam o desenvolvimento do binômio, porque ele bem que separou. Por exemplo, esse aqui poderia ser A e esse pedacinho ser B, né? Então, a gente desenvolveria. Ficaria 8 mais 2 ao quadrado. Aí, a gente desenvolvendo. 8 ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ficaria 64. 64 mais 32 mais 16.
somando aqui, daria 100. É como se fosse uma contraprova. Ok? Aqui, teríamos que desenvolver. Então, quando a gente desenvolve, calcule a área do quadrado. Desenvolvendo a expressão utilizando o produto notável, tá? Esse é lá do exemplo que a gente tem lá atrás. Vamos fazer ele aqui. Seria 3x mais 2y ao quadrado. Lado vezes lado. Esse lado também é 3x mais 2y. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 9x ao quadrado, mais 6 vezes 2, 12xy, mais 4y2. Não tem como agrupar, fica assim. B. Gente, volume. Volume, a gente vai multiplicar os 3 lados. Se é um cubo, todos os lados têm a mesma medida. Comprimento, largura e altura. Então, a gente faria 2A mais 2B elevado ao cubo. Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Vamos lá. 2 ao cubo, aqui ficaria 8A ao cubo. Isso daria 4 ao quadrado. Até baixar um pouquinho que a gente já vai fazendo aqui embaixo. 8A ao cubo. 4A ao quadrado vezes 3, 12A ao quadrado. Vezes 2. Vamos juntar tudo aqui. Então, daria... Vamos multiplicar por 2 de uma vez. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Ao quadrado, B. Mais, agora esse grupo. Aqui dá 4B ao quadrado. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. AB ao quadrado. Mais 8B ao cubo. Aqui não tem como agrupar, porque aqui A ao quadrado B é diferente de AB ao quadrado. Então, fica com essa resposta. Tá? Calcule o valor de AB, sabendo que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 58 e A vezes B é igual a 21. Gente, A ao quadrado mais B ao quadrado e AB é parte do produto notável de quem? A mais B ao quadrado. Desenvolvendo isso, a gente ficaria quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, olha só o que eu tenho. Eu sei que A mais B ao quadrado mais B ao quadrado é 58. Então, vamos colocar os dois juntinhos aqui. Mais 2AB. Só modifiquei isso para a gente fazer essa correlação. A ao quadrado mais B ao quadrado, 58. E o AB é quanto? 21. 2 vezes 21. Passa para aqui. 58 mais 42. A mais B ao quadrado. Estou falando de quadrado. 58 mais 42, 100. A mais B ao quadrado é 100. Porém, eu quero A mais B. Para eu tirar essa potência, eu jogo a raiz do lado de cá. Raiz de 100, 10. Logo, A mais B igual a 10. Ok? Reflita. Houve alguma atividade que foi um desafio para você? Resposta pessoal, né? Explique com suas palavras o que você entende por quadrado e por cubo de um binômio.
quadrado de binômio é a multiplicação em que o binômio aparece 2 vezes. Gente, o que é binômio? Bi é 2. E nômio, quando a gente fala, são os termos. E esses termos, eles são sempre separados pelo sinal de mais. Olha só aqui. Aqui eu tenho 2 termos. Quando eu desenvolvi, eu caí em 3 termos. O A ao quadrado, o 2AB e o B2, tá? Então, isso é um trinômio. Aí, então, o que aconteceu? 3x mais 2 elevado a 2, eu posso transformá-lo dessa forma, tá? Aqui embaixo, quadrado de um trinômio, só que tá errado, não é quadrado de um trinômio, escrevi errado. Vamos corrigir isso aqui. É o cubo de um binômio. Vamos corrigir aqui. Cubo de um binômio. Pronto. Cubo de um binômio. Cubo é elevado a 3. Binômio, que eu tenho 2 termos. É a mesma coisa que 3x mais 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Ok? Acabando. Aqui vem uma explicação. Eu preciso que vocês façam uma correção para mim. Tá? A correção é que aqui é negativo. Então, vocês vão corrigir isso para mim, por favor. Aqui não, desculpa, a borrachinha. Aqui é negativo. Ok? E aqui já está explicando justamente essa fatoração. Então, quando vocês identificarem 8p ao cubo mais q ao cubo, o que seria isso? Né? Isso aí seria justamente a soma de cubos. Aqui, diferença, porque é negativo, de quê? Diferença de quadrados. Uai, Miriam, por que quadrado? Porque o 4, gente, eu posso escrevê-lo como x elevado a 2 elevado a 2, tá? Então, eu posso escrevê-lo dessa forma. E aqui, diferença, porque é menos, de cubo ou de quadrado? De cubos, porque o r elevado a 9, eu poderia escrever esse número aqui, ó, por 5 vezes r elevado a 3, corrigindo aqui, 5 vezes r elevado a 3, tudo isso elevado a 3. 5 vezes 5, 125, r ao 9. E o 1 não faz diferença, elevado a 3. Então, é diferença de cubos. Ok? E aqui, dada a fatoração, determina o binômio que o gerou. Como que eu vou saber responder essa pergunta? Trabalhando essa tabela aqui anterior que a gente tem. Então, quando a gente trabalha essa tabela anterior, eu sei o quê? Se eu tenho o desenvolvimento desse binômio, olha só, ele aqui é negativo com depois os outros positivos. Então, vai ser um desses dois, negativo com os outros positivos. Então, aqui vai ser a diferença de 2 termos ao cubo. Então, aqui seria a diferença de 2 termos ao cubo. E como que eu ficaria essa resposta? Ficaria 27m ao cubo menos 1000 n ao cubo. Tá? Aqui na letra B, qual que seria esse? Seria a diferença entre 2 termos. Seria aqui, ó, diferença entre 2 termos.
letra C, mais para o primeiro parêntese e depois os outros dois. Seria essa aqui que eu pedi para consertar. A soma de 2 termos ao cubo. Aqui, letra D. Menos e mais. Seria igual aqui de cima, né? A diferença de 2 termos ao cubo. B, a mesma coisa do de cima. E C, igualzinho à letra P, a diferença entre 2 termos. O mais importante aqui seria identificar, tá ok? Então, com isso a gente termina. Eu espero, né, ter ajudado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas também eram bastante exercícios. Bye, bye e até a próxima.